É, a gente tem visto falar muito, quem acompanha a MMA, tem visto falar muito, ouvido falar muito na demência pugilística. Lá fora se estuda muito mais do que aqui. Aqui o assunto ainda é nem comentado, sinceramente eu quase não ouço. Vi um post, venho acompanhando os posts do seu perfil, em algum momento eu passei por isso, traumas cerebrais e tudo mais. Qual é a incidência de concussões e futuras demências causadas pelo esporte, quando a gente fala de esportes de impacto? Acredita-se que mais ou menos 3% dos praticantes de esportes de impacto, profissionais, tá? Não estou falando do amador, não, o cara que vai lá uma vez por semana, não. Profissionais irão ter demência pugilística. 3% é muita coisa. 3% é muita coisa, é bastante coisa. Cerca de 3%. Passa um pouquinho de 3%, na verdade. E o que é curioso, o que é engraçado, é que esse termo demência pugilística não se usa mais. Isso se usava antigamente porque se achava que era uma doença exclusiva do pugilista, remete do boxeador, logo à luta. do boxeador, né? Isso, além de estar tecnicamente errado, estatisticamente errado, tecnicamente errado, cientificamente errado, isso cria um preconceito contra o esporte. Perfeito. Né? Isso parece que o esporte é um esporte que é feito para machucar, para lesar, para levar você à demência, para matar. Não é isso. O que acontece é o seguinte, você deve saber isso melhor do que eu, porque você é praticante. Então, em prísicas eras, o pugilismo, né, década de 20, início do século passado, né, o pugilismo era muito incipiente ainda, as pessoas lutavam com a mão, não tinha luva. E a primeira luva era de crina de cavalo, não amortecia nada. Não amortecia nada. Tornava E a preocupação das pessoas era em proteger a mão. A mão, exatamente. Não era proteger a cabeça do oponente. A cabeça do oponente que se dane. Quanto mais machucasse, o cara caísse na lona, melhor, entendeu? Era proteger a mão do lutador. Né? E isso foi sendo cada vez mais aperfeiçoado, com luvas cada vez mais leves e mais confortáveis para a luta, né? E hoje em dia eu considero o MMA um esporte relativamente seguro. Relativamente seguro, porque assim, claro que a gente está falando de um esporte de contato, né? A gente não está falando de balé, de patinação no gelo, natação, não está falando de aquela coisa que faz no gelo, como é que chama? Aquele nado sincronizado, né? Não é isso, está falando do esporte de contato. Hoje em dia eu considero o MMA um esporte muito mais seguro do que o pugilismo de 1920 ou 1930, sem entendeu? Mesmo sendo artes marciais mistas, né, que vão concatenar uma série de técnicas de outras artes marciais, Kung Fu, Jiu-Jitsu, Judô, Karatê, principalmente o Jiu-Jitsu, né? Mas o Karatê também e tal, na hora da trocação e tudo. Então, eu considero um esporte seguro. Os juízes, eles são muito atentos, eles são extremamente atentos ao que está acontecendo ali. Tanto que eles se jogam na frente ali e às vezes eu fico até preocupado. Eu falei, meu, esse juiz vai levar uma cacetada daqui a pouco, porque o que está batendo ali está vindo ali com tudo, ele não quer nem saber, vem que nem um trem ali em cima do oponente, e o juiz se joga em cima, parou, acabou, não sei o quê. Então eu considero, assim, para um esporte de contato, um esporte seguro, né, por conta disso, por conta dessa evolução e essa preocupação com o trauma craniano. Não saberia te dizer quantas pessoas morrem por ano relacionado ao boxe ou relacionado ao MMA, mas eu imagino que seja um percentual extremamente pequeno por conta desse cuidado que se tem. Mas a antiga demência pugilística, foi o que a gente começou a falar, mudou de nome para encefalopatia traumática crônica. Perfeito. E mudou de nome porque logo se percebeu, quando começaram a perceber que alguns pugilistas tinham esse problema, e esse problema está diretamente relacionado ao número de nocautes que você tem na vida. Quanto mais nocautes você tem, maior é a chance
de você ter encefalopatia traumática crônica, você tem um nocaute, a chance é menor. Você tem 10 ou 15 nocautes na vida, a chance é maior, significativamente maior. Mas aí começou a se estudar isso um pouco mais e percebeu-se que a questão não era o esporte em si, a questão era o trauma, era a pancada. E em outros esportes existe contato, então, existe impacto. Então a gente pode falar que existem esportes mais traumáticos do que o próprio boxe, que deu nome ao antigo nome usado. Existe, exatamente por isso que mudou o nome. Existem esportes mais traumáticos, existem esportes que quem está vendo a gente não imagina, que a gente estava conversando antes, né? Sim. Existem esportes que quem está vendo a gente não imagina que sejam esportes potencialmente perigosos e potencialmente causadores de traumas severos, traumas graves, e que sequer são comentados, né? O futebol americano, acho que a maioria das pessoas tem essa ideia, né? Sim. Do grau de contato que existe, o rugby, né? E, como eu te falei antes, né, para surpresa... O número 1. Né, o número 1, né, o top 1, né, é 11%. Né? Você tem uma ideia, o MMA é 4% de traumatismo craniano grave. 4%, 4%, menos da metade. Né? Mas a equitação e o hipismo, que loucura, é o top 1, né? 11%. 11%. Que loucura. 11%. Eu nunca ia imaginar. Nunca ia imaginar, nem eu, mas eu tenho referência disso, tá? Eu não estou falando isso de orelhada, não. Tá. Eu tenho referência disso, quem quiser depois aí eu mostro em box, né, a referência disso. Né? Então, por quê? Por que é o hipismo? Por quê? Né? Porque o hipismo dificilmente foi... Claro que isso aí é proporcional. Sim. Né? Proporcional à queda, ao número de quedas. Sim. Como no MMA ou no boxe é proporcional ao número de nocautes. Né? Mas no hipismo, veja, se você cair, caso você caia, né? Vamos normalizar quedas de um lado, nocautes do outro. Caso você caia, você vai cair da altura do cavalo, que é o quê? 1,5 m, 1,60 m, que deve ter ali a altura da onde você monta no cavalo, sim, mais a sua altura. Você tem 1,80 m e... 4. Então, vamos dizer que você tem 1 metro de perna, mais 84 centímetros, 1,60 m mais 84, vai dar 2,40 m. Você vai cair de uma altura de 2,40 m com um chapéuzinho te protegendo. Ninguém, né? cavalga de capacete. Não existe isso. Né? Caramba. Você anda de moto de capacete, sim, mas ninguém cavalga de capacete. Fato. Né? Então, você vai cair. Se você não der o azar de cair de cabeça, né, der a sorte, entre aspas, de cair de braço, de ombro, né, ombro e tal, fazer uma lesão menor, né, tiver uma lesão menor de quadril ou joelho, alguma coisa assim, tudo bem. Agora, se cair de cabeça, vai ser uma lesão devastadora, sim, devastadora, com um traumatismo craniano grave, sim, grave, né, grave. Isso é uma coisa que ninguém fala. Agora, a equitação, hipismo é o esporte, né? A equitação é o fato de você andar a cavalo, que não é uma coisa comum aqui na área urbana, né, onde a gente vive aqui, Rio de Janeiro, São Paulo, capital, etc. Mas no interior do Brasil é extremamente frequente. As pessoas se locomovem, sim, de cavalo. Bahia? Né? Bahia, Sergipe, Ceará, enfim. Sim. Norte e Nordeste do Brasil é cavalo. Sim. Né? Cavalo. Então, existem muitos casos de pacientes que caem de cavalo e que às vezes nem têm um socorro adequado pelo SUS. Neurocirurgia é uma especialidade que você não encontra em qualquer lugar, em qualquer cidade. Frequentemente você tem que ser levado. Eu tenho um amigo que trabalhou em Itabuna, Ilhéus, Vitória da Conquista, ali na área do Recôncavo. Recôncavo Baiano. Né? E ele dizia que, às vezes, o indivíduo era trazido de charrete. Caramba. Em coma de charrete, cara. O cara que acabou de sofrer um trauma. Acabou de sofrer um trauma, caiu do cavalo e tal. E alguém passou, viu, botou ele na charrete e levou para o hospital ali, andando ali de cavalo, na charrete, durante 1 hora, durante 2 horas, enfim. É outra realidade que a gente não conhece aqui. Bizarro.